O dia que ela descobriu que estava em uma seita religiosa. Preste muita O atenção. dia que eu descobri que eu estava em uma seita religiosa e não em uma igreja. Gente, isso aqui é alerta, tá? Eu não sou a favor que as pessoas saiam da igreja por qualquer motivo ou mudem de igreja por qualquer motivo. Mas existem coisas que são toleráveis e coisas que não são toleráveis. Não adianta nós acharmos que temos que olhar Verdade. só para Jesus e seguir um líder cegamente, sem olhar que a gente pode estar seguindo de repente um líder desviado. Então eu vou aqui contar o Verdade. meu relato de alguém que descobriu na própria pele o que é estar em uma seita durante 2 anos. Quando eu cheguei nessa igreja, eu estava uns Vamos 7 lá. anos afastada. Eu cresci na igreja pequenininha de bairro e quando eu retornei, eu recebi o convite de ir nessa igreja. Então, quando eu fui, no primeiro momento, fui muito bem recebida. Eles são extremamente atenciosos, eles ficam em cima, te abraçam, aquela coisa toda, enfim. Ficam muito em cima de você, né, para que você seja conquistado, né, com aquela abordagem, né, que geralmente não acontece em outras igrejas, né. Então, ok, tava tudo lindo, maravilhoso, só que tudo mudou quando eu virei membro da igreja. Quando você vira membro, as coisas mudam, né? Porque eles tentam te manter ocupado com muita função para que você fique lá dentro, só, né? Vivendo e respirando aquele lugar. Então me colocaram no louvor, me colocaram, eu tava na mídia, vai pros jovens, enfim, 50 milhões de coisas, 50 milhões de programações. Então, tudo começou com muito, muito trabalho. Então esse lugar romantizava muito trabalhos severos e achava que se a pessoa não quisesse submeter aquilo, não queria dar para Deus, né? Não queria servir, porque reino é isso, enfim. Então se a pessoa chegasse lá e, sei lá, faça uma faculdade à noite, eles arrumavam um jeito de colocar na cabeça da pessoa, né, de que ela precisava ter mais tempo para estar no culto. Se a pessoa trabalha de noite, eles arrumavam um jeito de colocar na cabeça da pessoa de que não, você tem que trocar de emprego porque você precisa estar aqui nos cultos, né? E muita gente foi nessa onda, né? E como eu era autônoma, então eu não tinha muito problema em relação ao horário. Mas sempre com discursos valorizando o esforço, né? Porque eu tô sempre aqui, porque nós temos que estar sempre aqui servindo, eu não tiro férias com a minha família, eu não tenho tempo para nada, só vivo aqui em prol do reino, porque reino é isso. Ou seja, extremamente severos em relação a esforço, né? E se achavam santos por isso, né? Olha, eu vim aqui, né? Estou aqui independente do que aconteça, com febre, passando mal. Então eu escutava, a gente acabava escutando isso o tempo todo, críticas, né? De que eles estavam na igreja passando mal, então a gente tinha que estar também, a gente tinha que estar na igreja lá no dia do aniversário de casamento, enfim, N coisas, nesse sentido. Extremamente sem noção. Uma das coisas que rolava lá também era a paternidade espiritual. Então quando eu cheguei lá, as pessoas chamavam, né, chamam até hoje quem tá lá, de pai e mãe, né, essa heresia que eles gostam de propagar naquele lugar. Só que não se resume só em chamar. Realmente, os membros desse lugar são extremamente infantis. Então, a primeiro momento, eu notava isso, as pessoas chamando de pai e mãe, mais mãe, porque o pessoal sempre teve uma preferência pela pastora, que sempre tomou a frente de tudo, e o pastor sempre foi mais, né, na dele, sem muita iniciativa de muita coisa. Então, ela sempre teve ali o protagonismo, né, o Deus daquela igreja é a pastora que está lá, né, então, ela se coloca num pedestal com uma falsa humildade, fingindo que não gosta de todo o paparico, de toda a adoração que o pessoal faz em relação a ela. Então as pessoas ficavam mãe, 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 e fazem isso até hoje, pede permissão, e mulheres que acabavam, né, perguntando coisas pessoais e pedindo para que a pastora simplesmente ajudasse ela a decidir coisas que elas deveriam decidir. Então, é normal nesse lugar, é normal até hoje nesse lugar, gente velha, barbada, ficar pedindo permissão, né, simplesmente não conseguir tomar as decisões básicas da sua vida. Então isso é uma coisa que eu não fazia, e eu fui muito criticada por isso, não dava espaço para ficar dando pitaco na minha vida, mas que muita gente fazia e faz até hoje, né? Então eles realmente se achavam pais, né, dos membros e se acham até hoje. Então, assim que eu comecei, né, a firmar na igreja, né, eu queria aprender, né, queria estudar. Eu sempre gostei muito de ensino da palavra, porque na igreja que eu cresci, né, de bairro pequenininha, tinha escola bíblica dominical e nesse lugar não tem. Nesse lugar não tem, e seitas, né, geralmente não valorizam o estudo bíblico da palavra. Então, essa igreja não tem escola bíblica dominical e a pouca pregação que tem também não ensina a palavra. Então, as pessoas que estão lá, elas têm uma falsa sensação de que elas conhecem a Bíblia, porque leem versículos soltos, mas na verdade elas não conhecem nada. Então, quando eu decidi, falei, não, acho que eu quero fazer uma teologia, comecei com ela. Falei, pastor, não vou pedir permissão, só comentei. Falei, acho que eu vou fazer uma teologia e tal. Eu fui extremamente criticada. Não, porque teologia é muita Meu teoria e a Deus. prática é diferente, lá, enfim. Como eu não simplesmente não fazia a mesma coisa que todo mundo de ficar obedecendo cegamente, eu falei, vou fazer sim. Fiz a matrícula e comecei. Gente, que caos. Eu comecei a aprender o básico, gente. Eu não era PhD, não sou PhD, não sou doutora em teologia, não. O basicão mesmo. Aí eu comecei a ver as coisas que estavam sendo pregadas errado naquele lugar. Falei, caramba, né? Então era muito comum ouvir umas heresias, né? E as pessoas ficavam, glória a Deus, aleluia, porque o pessoal grita muito e não raciocina, não estuda, enfim. Só que eu era tida como arrogante, análise em pé, que quer fazer teologia pra saber mais do que os outros. Não, gente, eu só queria saber o básico. Na verdade, hoje eu quero saber até mais, mas assim, não era pra me engrandecer. Era que se eu dizia que eu amava o Senhor e a palavra dele, o mínimo que eu esperava era que eu me esforçasse, né, pra compreender a palavra. Enfim, Exatamente. ela me criticou milhões. E quando eu parei na liderança dos jovens, eu tentei inserir estudo bíblico na palavra.
E ela arrumou um jeito muito rápido, né? Porque quando eu entrei na liderança de jovens, ela estava de resguardo, né? Então ela não estava muito envolvida. Então quando ela voltou e viu que eu estava ensinando a palavra, ela arrumou um jeito muito rápido de cortar tudo aquilo que eu estava fazendo para botar louvor. E uma das coisas que me incomodava muito nesse lugar é a valorização de música, né? Então era 50 milhões de louvores e palavra breve, né? Ela sempre falava assim, eu quero que cante tantos louvores, ministração, choradeira e palavra breve, breve, breve. E aquilo me matava, gente. E o culto era da mesma forma, né? Muito tempo de louvor e quando chegava na pregação, é um show de horrores. Gente, é um show de horrores, por quê? Primeiro porque eles não gostam de pregar as epístolas de Paulo, não gostam de pregar nada doutrinário, porque é tudo contrário ao que eles faziam. Mas eles gostavam muito de pregar histórias, relatos históricos da Bíblia. Então eles gostam muito do Antigo Testamento e alguns trechos da parte ali dos evangelhos. Mas é um show de horrores porque a pastora uma vez quebrou uma vassoura em cima do altar fazendo um escássio gritando muito. Eu não lembro da palavra, só lembro da vassoura quebrada, tá? O pastor, gente, ele é sensacional em frases de efeito sem sentido. Gente, é uma pérola, é um meme. Tem um canal no YouTube que eles gostam de postar isso. Né? Tá público, uma hora eu coloco aqui nos comentários. Ele gosta de falar as seguintes pérolas. A ave que voa mais alto é a águia. E a águia não voa com corvo. A águia voa com águia. Gente, águia não voa nem com águia. E águia não é a ave que voa mais alto. Outra vez esse pastor falou a seguinte questão na pregação da mulher do fluxo de sangue, que ele gosta muito, repete várias vezes. Ele disse que ele cria que Jesus estava com um vestido com uma cauda bem longa, igual de noiva, que por isso que as pessoas pisavam e que ela não conseguiu chegar tão perto. Gente... E uma vez me contaram também que ele falou que ele cria que a baleia estava sendo gerada no ventre de Jonas. É esse mesmo pastor que gosta de criticar as pessoas que estudam a Bíblia dizendo que não adianta conhecer de Gênesis e Apocalipse. Ou seja, ele não conhecia o básico realmente das histórias ali que ele lia, repassava de uma forma distorcida e pior do que isso, criticava quem buscava entender a palavra de Deus como ela fazia perfeitamente. Inclusive, está aqui ao lado da rede social dela, ela é a Daniela Risos, para quem quiser acompanhá-la nas redes sociais. Essa é a parte 1, ela postou as outras partes lá naquela rede que começa com Ti, que eu também vou deixar aqui de uma outra rede que é muito famosa, para quem quiser acompanhá-la. E tudo que ela relatou, olha, não é nem 1% do que realmente acontece em lugares que tem esse tipo de configuração, como vocês puderam entender, onde a pessoa ela não tem liberdade de opinião, onde a pessoa tem que abaixar a cabeça para fazer tudo, mesmo que aquilo tudo não faça sentido e esteja contra a palavra de Deus, lugares onde não é valorizado realmente a palavra na sua forma pura e simples, e sim a visão do líder. Você vê que em muitos lugares não se ensina realmente, não tem estudo bíblico, como ela bem disse, não se gasta tempo, não existe uma dedicação total nisso. Talvez porque as pessoas, ao conhecerem realmente a palavra, elas vão abrir os olhos e vão até mesmo se libertar de tais influências. Então não existe essa intensificação de ensino puro e simples da palavra de Deus, e sim da visão da instituição, da visão do líder, que muitas vezes está recheado de jargões, recheado de narrativas, que quando você confronta com a palavra de Deus, olha, não faz o menor sentido. Inclusive hoje eu reagi a um vídeo falando sobre a Arca da Aliança dentro da igreja. Você vê muitos púlpitos com réplicas da Arca da Aliança. E quando você vai em Jeremias 3,16, se eu não me engano, lá Deus ele diz claramente, ele fala de uma forma clara, de uma forma direta e expressiva que não se deve fazer menção da arca, que não se deve lembrar ela, não deve ser feita outra, em algumas versões, que não se deve reconstruir. Se não me engano, são 4 itens que ele fala de uma forma assim bem forte. No entanto, vocês podem ver que hoje em dia não existe apenas a réplica da arca nos altares, mas ela é utilizada em celebrações, em cultos, em orações, em propósitos, as pessoas se ajoelham diante da arca, ou seja, isso não está na palavra. E, obviamente, um cristão que se atém apenas à palavra, vê isso, ele não vai tolerar. Não é que ele tenha maus olhos, que ele seja rebelde, que ele esteja seguindo a Lúcifer, nada disso. E sim porque ele quer fazer as coisas corretamente, como diz a palavra. Desculpa aí o barulho aqui ao fundo. Então, eu achei muito interessante esse assunto que ela abordou. Recomendo vocês acompanharem ela nas redes sociais e também aqui acompanhar o meu perfil, pois entre vídeos de testemunhos, mensagens, alertas, eu estarei trazendo vídeos assim para ajudar vocês no entendimento daquilo que deve ser uma fé cristã saudável,
uma igreja cristã saudável, para que nós possamos cultivar o que realmente é saudável e principalmente para que possamos agradar a Deus, como disse o apóstolo Paulo, que o mais importante é buscar a aprovação de Deus que a aprovação dos homens. Eu sou o Tony de Barros, aqueço o seu coração com as boas novas. Forte abraço, Deus te abençoe.